Olá a todos, sou o Leonardo, sou do grupo Code Fusion e vim apresentar nosso trabalho de desenvolvimento de um jogo RPG, usando a programação orientada a objetos e conceitos de lógica de programação. O objetivo principal foi criar um sistema funcional de RPG que o jogador possa interagir com personagens, batalhas e mecânicas típicas desse gênero de jogo, né? No desenvolvimento, a gente usou conceitos importantes, né, da programação, como classes, objetos, herança, encapsulamento, estruturas condicionais, classes de repetição, organização modular do código. E, além disso, também o projeto teve como finalidade desenvolver nossas habilidades, né, em programação, colocar em prática, trabalho em equipe também, né, e planejamento de software. Agora eu vou apresentar uma das classes, né, que é a classe Mago, que foi criada para representar o personagem do tipo Mago dentro do RPG, usando conceitos fundamentais da programação orientada a objetos, principalmente herança e polimorfismo. Essa classe herda a característica da classe personagem, né? Reaproveitando atributos e métodos já existentes no sistema que a gente já fez. Isso ajuda na organização do código e evita repetições desnecessárias. No, no construtor da classe, a gente definiu os atributos, né, principais do mago, como vida, ataque, defesa. Utilizamos o comando super para chamar o construtor da classe pai, no caso do personagem, passando os valores específicos do personagem, né? Que no caso do mago, ele tem 70 pontos de vida, 30 pontos de ataque e 8 de defesa. Também usamos o método atacar, que foi sobrescrito com override. Isso significa que o mago possui um ataque diferente dos outros personagens, né? Durante o ataque, o sistema calcula o dano utilizando o ataque do personagem com um bônus adicional, né? Que no caso é o mago da magia. E a defesa do inimigo é descontada do valor total do dano. E também utilizamos estruturas condicionais o, para impedir que o dano fique negativo, a vida do personagem fique abaixo do zero. No sistema também tem uma tela, um sistema tem exibe, né, umas mensagens na tela informando o ataque realizado, o dano causado, a vida restante do inimigo e quando o personagem é derrotado. É, Bom, boa noite. Meu nome é Nicolas. Vou estar explicando aqui sobre o nosso projeto de RPG que a gente fez. Um RPG simples, mas muito interessante. Então vou estar começando aqui explicando sobre, né? Vamos começar aqui no início, né? Aqui no início temos os atributos de classe, né? Que é o protected, string nome, né? O pontos de vida, o ataque e a defesa. Né? Então essas variáveis elas armazenam os dados de cada personagem, né? Aqui bem fácil, né? Simples de estar explicando. Né? Por exemplo, aqui o nome, como vocês podem ver, armazena o nome, o ponto de vida representa a quantidade de vida, o ataque, quantidade de dano e a defesa, quantidade de dano reduzido que ele vai estar recebendo, né? Então aqui em seguida, né, dando seguimento, temos o construtor da classe, né? Então, essa parte aqui do público personagem, né? String nome, int pontos de vida, ataque e defesa, né? Então, o que que acontece? Bom, é basicamente isso. Então, o que acontece é que o construtor é executado, né? Quando criamos um novo objeto de classe. E aqui temos a questão do tis.nome, né, que é igual a nome, tis.ponto de vida, e tis ataque, tis defesa, igual aos seus respectivos nomes aí, né. Então, só para dar uma explicada, né, o que é esse tis, né, ele serve para indicar, né, o que a gente vai estar atribuindo aqui, né, o objetivo atual. Então, assim, é bem simples, né, é bem facinho para a gente estar explicando, né. Agora, o método mais importante que a gente vai estar tendo aqui é sobre a questão do ataque, né? O modo de ataque. Que esse aqui é o público void ataque, né? Que é o personagem alvo. Então o que isso vai estar fazendo? Ele vai estar recebendo um parâmetro de outro personagem como alvo do ataque, né? Calculando o dano, que é essa questão aqui do int dano igual a tis.ataque alvo defesa, que vai estar calculando esse dano, né? E o alvo está recebendo ele. Bem,
Resumindo, né, o dano do ataque do personagem ele é atribuído menos a defesa do alvo, né? Então, tipo, depois que a gente faz essa ação de atacar, bom, então depois do ataque, né, que vai estar subtraindo a defesa ali do personagem alvo, a gente tem a questão da verificação, né, que é essa parte aqui do if, dano menos igual a menos, igual a zero, no caso, e dano igual a zero, que vai estar mostrando que o quê? Isso vai estar impedindo que a vida do personagem ele fique negativa. Com isso, né, após esse ataque, a verificação, a vida do alvo ela vai estar sendo reduzida. Aqui como a gente pode estar vendo, né? Alvo pontos de vida menos igual a dano, né? Mas para evitar que a vida do nosso querido que tomou o dano seja reduzida, né? Em questão de ficar negativo, em questão de termos de outra validação, tem essa questão do if, alvo pontos de vida, igual a menos zero, que é igual a pontos de vida igual a zero. Essa parte faz a questão da segunda verificação. Após isso, né, vai mostrar para a gente nessa questão quanto de dano tomou, né, vai estar informando o dano causado, que é aqui no system.out.print, né, que vai estar mostrando o dano que tomou. E caso a vida do personagem chegar a zero, né, vai aparecer uma mensagem de derrota, aqui como a gente pode ver aqui no if alvo pontos de vida igual a zero, né, que vai estar mostrando, verificando essa questão, que vai estar exibindo que ele foi derrotado, né? Então basicamente é isso, né, bem simples. E para a gente estar finalizando aqui, tem a questão do pontos de ficha, né? Pontos de ficha, não exibir ficha, que é essa parte aqui do público void exibir ficha. Ele serve para quê? Para estar mostrando para a gente todas as informações do personagem na tela. Então aqui ó, system.out.print vai mostrar o nome, vai mostrar a vida, o ataque e a defesa, né? Vai estar sintetizando basicamente ali toda essa questão do personagem, essa tabelinha mostrando a vida, o nome, informando tudo do personagem. Basicamente foi isso, né? É bem simples, a gente mostra a questão, né, do ataque, da defesa do personagem, do ponto de dano que ele vai estar recebendo, o que ele não vai estar. E caso ele seja derrotado, parece um aviso. E também temos, que nem eu disse, a questão da ficha do personagem para mostrar o ponto de vida, defesa, ataque, simplificando ali para a gente ter uma noção de como está nosso personagem. É bem simples, bem tranquilo, e é isso daí. Muito obrigado a todos. Essa foi a explicação do personagem. Olá, da meu criação nome é Nicolas Martins e hoje eu vim apresentar sobre duas classes do nosso jogo RPG. Eu gostaria de começar falando da classe Inimigo, que ela é responsável por adicionar os adversários no jogo. Ela herda algumas características da classe Personagem, como vida, nome, etc., alguns atributos, e a função dela é ir adicionando os inimigos, adversários, durante toda a trajetória do nosso jogo, né? Para onde o nosso personagem que a gente escolher possa ter desafios, ter combates, ir perdendo vida e etc. A outra classe que eu gostaria de falar é sobre um personagem, que é o Guerreiro, que ele também herda alguns atributos da classe Personagem, né? E o Guerreiro, ele é mais focado em um combate físico, danos de ataque e tem alguns golpes com espadas. Ele tem alguns atributos diferentes, né? Tipo, dano de ataque, vida, de outros personagens. Ou seja, o Guerreiro, ele é uma classe que tem atributos diferentes das outras classes, como Mago, Arqueiro e etc. E nesse percurso, o nosso Guerreiro vai enfrentando os inimigos e com base nisso, ele vai perdendo vida até chegar no último inimigo, que é o boss. Fala rapaziada, meu nome é Alex, né? E eu sou responsável por falar sobre a classe Boss. O Boss, rapaziada, nada mais é que desenvolvido para representar o chefão final do nosso jogo da RPG, né? E ele, por meio da herança, ele acaba recebendo as mesmas características já existentes dentro da classe Personagens, ou seja, ele vai acabar recebendo os atributos e métodos que já existem em uma classe, né, que são o personagem, e vai acabar sendo reutilizado, né, para deixar mais organizado e mais eficiente, tá? E eu vou falar sobre o construtor. O construtor,
ele que define as características iniciais do personagem, né? Ou seja, o nome, a vida, o ataque, a defesa, ele que já deixa pré-definido, né? Além disso, o método ataque, ele que demonstra o comportamento padrão do personagem, né? E pelo boss não ser igual aos outros personagens do jogo, ele já tem uma habilidade diferenciada, então, em relação aos outros personagens do jogo, né? E por meio do cálculo desataque mais 10, o que isso significa? Que o nosso boss, ele tende a causar mais dano ao adversário, porque as batalhas contra os boss geralmente tendem a ter mais dificuldades, né? Para ser mais desafiador ao usuário do jogo, então geralmente ele vai acabar assim tendo mais bônus de ataque. Beleza, pessoal? É isso. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael Pérez, sou integrante do grupo Code Fusion e hoje a gente vai estar falando aqui sobre o jogo que a gente fez, é um RPG, e no caso eu vou estar falando aqui agora sobre a classe Arqueiro. Ela começa aqui com esse import que a gente está dando de uma biblioteca do Java que chama Random. Eu já vou explicar ela mais pra frente que vai ficar melhor. Bom, toda classe começa ali então com o public class e o nome da classe, no nosso caso Arqueiro. E a gente fez um extend do personagem, que é um arquivo que já tem no nosso jogo, que é uma base para todos os personagens, que tem vida, nome, defesa e ataque. No caso, como já podemos ver aqui embaixo logo, a gente já cria o construtor dele, né? Que é fazendo o public arqueiro string nome. E a gente dá o nome, o tanto 90 de ataque, 22 de defesa e 12 de. Perdão, 90 de vida, 22 de defesa e 12 de ataque. E depois, então agora passando, começando a nossa classe, a gente faz um método. Esse override é para simbolizar a sobrescrita do método da classe lá de personagem. Por quê? Porque a gente pensou o seguinte, o arqueiro tem que ter alguma coisa a mais. Por quê? Ele atira flecha. Então a flecha muitas vezes não vai ter aquele dano igual. Por isso que a gente importou o random. Por quê? Vamos ver aqui agora. Quando eu faço esse código aqui, ele está nos dizendo o quê? Ele pega o dano que ele vai dar e dá um bônus aleatório. Por exemplo, se o dano fosse 12, ele sorteia um número e dá tipo 15, vamos supor, que ele acrescenta no dano. E aí, aqui para baixo, depois dessa lógica, ele diminui a vida do inimigo, que é o que fala aqui. E a gente fez uma proteção também para o jogo ficar mais interativo, não ter falhas, né? Para quando a vida estiver zerada não aparecer menor, tipo, o personagem, o inimigo tá com 3 de vida e o meu deu 12. Ao invés de aparecer um número negativo, só aparece 0. E aí aqui eu faço os prints desses métodos, dessas coisas que eu falei, certo? Aqui é bem simples, é um print bem simples, só ligando todas as nossas variáveis. E aqui ele faz um if, o famoso se, para verificar, que nem eu falei, se já tinha morrido o personagem ou não. E finalizando aqui a classe, temos aqui agora o override, o sobrescrever um método do exibir ficha. Por que que eu digo fazer um override ali? Por conta que é o seguinte, como eu estou falando do arqueiro, eu quero falar da personagem que eu criei, do meu arqueiro que eu escolhi. Então eu preciso fazer um override, que é sobrescrever o método, igual eu falei, para mostrar só os parâmetros, vamos dizer assim, do meu personagem. Bom, agora então, para finalizar, eu vou falar da classe, no caso o arquivo. Eu julgo assim, o que faz funcionar devidamente todas essas outras classes que foram apresentadas. Bom, começando aqui, logo no começo a gente importa Random, as bibliotecas, né? Random e Scan. No caso é Random, é para gerar um evento aleatório no meio do jogo, vocês já vão entender.
E o scanner, no caso, é para poder dar uma entrada no jogo. No caso, o usuário poder digitar as coisas. Bom, aqui começa, então, com uma public class main. Por quê? É a principal, é o que eu falei. Se não tiver essa, as outras não servem para nada. Vamos lá. De começo aqui, então, a gente cria o main normal. A gente faz a criação do scanner, faz a criação do random e começa com um personagem nulo, porque o nosso jogo dá a opção do usuário escolher como que vai ser o player, vamos dizer assim, dele. Então, a gente passa aqui para o menu principal. Eu usei o do ali, porque para forçar ele a fazer. Então, quando carregar o jogo, carregar o arquivo, no caso, vai carregar essa parte já, que vai ter esses prints, no caso, para indicar ao usuário o que, que ele tem que fazer. Número 1, criar personagem. 2, ver ficha. 3, explorar mapa. E 4, sair do jogo. Eu posso até arrumar ali, ó, sair do jogo, para ficar mais claro. Bom, aí depois tem um outro print que é de escolha. No caso, para escolher um número. E vamos contra, como que eu posso falar? Uma proteção, caso, sei lá, digite uma letra, talvez, não sei. A gente fez esse while, que no caso ele fala o quê? Se o que o cara escreveu for diferente de um número, ele fala um número inválido. No caso, diferente de um número que eu validei aqui. E vamos continuar então. Aí depois que ele vai gravar o que o usuário escolheu na opção, e aí a gente fez um switch. No caso, como são quatro coisas, eu fiz o switch para, tipo assim, cada caso. Então vamos ver o que cada caso faz, né? Caso um, criar personagem. Aqui, como vocês podem ver, está até comentado, impede criar mais de um personagem. Por quê? Se eu já escolhi o meu personagem, nosso jogo em si, até agora, tá assim. Se eu já escolhi um meu personagem, eu não vou poder criar outro. Eu vou ter que jogar com ele. Vamos seguindo aqui. Aí ele vai mostrar o nome e vai falar para escolher, quer dizer, vai falar para você escolher um nome do seu personagem e depois vai falar para você escolher a classe dele. No caso, se ele é guerreiro, se ele é mago ou se ele é arqueiro. Vamos continuar aqui então. Tem aquela mesma proteção que eu falei do while. Se o usuário digitar alguma coisa diferente, ele vai dar como um número inválido. Continuando aqui então. Aqui são mais algumas partes do criar personagem. Isso aqui é o polimorfismo, né, gente? Que é o que a classe personagem vai herdar das classes filhas. Vamos passando aqui. Aí no caso, depois que deu certo de criar o personagem, vai aparecer o print ali, personagem criado com sucesso. Filé. No caso 2, se eu apertar o número 2, eu vou ver a ficha do meu personagem. Depois que eu crio o personagem, eu posso vir aqui e ver. Se eu tiver o personagem, ele vai mostrar a ficha para mim. Caso eu não tiver, ele vai falar para eu criar um personagem primeiro. Entra naquele negócio que eu falei de segurança contra alguma coisa e tudo mais. Agora, definitivamente no jogo em si, é explorar mapa, que é o caso 3, se eu apertar o número 3. Ele já começa fazendo uma verificação para mim, que é se eu criei o personagem. Senão ele aparece uma mensagem para mim. Bom, beleza. De primeiro momento, quando eu clicar para explorar o mapa, ele vai aparecer para mim andar em qualquer direção. No caso, como vocês podem ver aqui nesses prints. W cima, S baixo, A esquerda, D direita e o que eu saio do jogo e volto pro menu. Aqui eu vou ler o movimento dele, no caso, que nem eu falei, se eu apertar W ele vai para cima. E aqui ele faz mais uma validação para ver se o movimento está certo que eu fiz. Eu apertei a letra certa. Caso não, você já sabe, ele vai dar erro. Vai dar erro falando assim, movimento inválido, mas não morro no programa. Vai lembrar disso. Bom, aí caso aqui também a gente fez se apertar o que ele sai. E agora começa
a parte mais dos inimigos em si. Só antes dos inimigos, aqui é para contabilizar os passos. Você já vai entender porque eu tenho que contabilizar os passos. Logo aqui no boss, por exemplo. No boss, eu quis criar uma coisa assim. Um determinado. Se eu tiver mais do que 15 passos, igual vocês estão vendo ali, já pode aparecer o boss para mim. E ali eu faço isso. Eu crio o construtor do boss, né? O personagem do boss. E ele me dá um print. No caso, ele só vai aparecer isso quando eu der mais de 15 passos. E aqui agora, entrando nos inimigos que vão aparecer durante o jogo. Que no caso eu uso o Random. Por quê? Eu não queria fazer um negócio tipo assim, andei um, andei dois e aparece um inimigo. Queria que fosse aleatório. Então foi o que eu fiz. No caso, eu tenho uma chance de 35%. E se a chance for menor que 35%, pode aparecer um Goblin, um Esqueleto ou um Zumbi. Passando mais aqui, vou passar mais rapidamente essa parte, porque para não tomar tanto tempo, e também porque os meus colegas já explicaram algumas coisas da classe do inimigo e do boss. Bom, aqui criando um construtor, dando um print de que apareceu o inimigo e o nome do inimigo. E aqui que fica interessante agora. Aqui eu posso selecionar se eu quero lutar contra esses inimigos ou não. Também é uma escolha de caso que eu tive que utilizar o switch, que é para escolher um caso ou outro. No caso aqui a gente só tem duas opções, lutar ou fugir. Se eu vou batalhar, vai estar o meu player contra o meu inimigo. Se eu fugir, eu vou fugir. E caso eu digite outra coisa, vai aparecer a opção inválida. Caso, depois de tudo isso, opção inválida, no caso, ele vai dar continue, que é só para continuar o jogo. Normal. Beleza. E aqui, depois de fechar tudo isso que eu falei, ele volta ao... Lembra lá que eu falei que tinha 4 coisas que eu podia selecionar lá no menu? Então, que é o sair. Então, sair significa eu sair do jogo e ele me dá um print de você finalizou sua sessão. Vamos lá que tá acabando já, gente. Vamos comigo. Bom, agora então vamos aqui para onde a batalha acontece em si. Tudo que eu vou falar agora tem a ver com a batalha do jogo. A gente começa ali criando um método, então, da batalha em si mesmo, que é usando meu personagem contra o inimigo. Aí o scanner aqui para ler o que eu vou digitar e ele entra num while, que é o quê? Enquanto o meu personagem tiver maior de 0 de vida e o personagem inimigo tiver com maior ponto de vida, vai ter a batalha. E no caso, ele já me dá as opções de atacar ou defender, que eu tive que fazer o switch também, que é para criar o caso de atacar ou o caso de defender. No caso de atacar, é bem simples. O meu personagem, ele vai atacar o inimigo, se apertar um, e ele faz uma verificação ali. No caso, se meu inimigo tiver maior ainda que zero, se eu não matei ele, vamos dizer assim, ele vai me dar dano, obviamente. E depois, no caso 2, se eu apertar o 2, ele vai defender. E ali a gente fez uma lógica que, mesmo que a gente se defendesse, o inimigo ia atacar mesmo assim, mas a gente podia também usar o Randall para, tipo, se a chance for menor que 35, ele me dá um dano, um certo dano ou não. Eu poderia ter usado também, mas aqui a gente quis fazer mais simples. Então, depois aqui no final, a gente tem só a parte que, literalmente resumindo, na hora que eu enfrentar o boss, ele vai fazer uma verificação. Se eu tiver com maior que zero, eu ganhei. Se eu tiver menor que zero, no caso ali ele vai fazer um caso contrário e vai me dar game over. Bom, então é isso, pessoal. Agradeço a quem assistiu e espero ter ajudado vocês a ter alguma inspiração para criar um jogo e treinar Java. Tamo junto.